falando do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. E eu já começo falando que essa aula de hoje é uma introdução, ela vai ter continuidade. E a gente vai trabalhar hoje com a norma ortográfica, focando aí na sintaxe de concordância e de regência. Mas para que a gente possa entender, vamos aos objetivos da aula, né? E os objetivos da nossa aula de hoje a gente vai trabalhar, entender, né? Para que serve a norma ortográfica? Focando na sintaxe de regência nominal e verbal e concordância nominal e verbal. Hoje eu vou fazer uma introdução, o que seria sintaxe, qual a sua importância, qual é a sintaxe de regência nominal, de regência verbal, de concordância. A gente vai fazer uma introdução. Vou também trazer algumas exemplificações e na próxima aula a gente vai dando continuidade ao assunto, certo? Mas primeiramente, por que é tão importante, professora, a gente estudar a norma ortográfica? Afinal de contas, se eu escrever e as pessoas compreenderem, pouco importa se está escrito corretamente ou não, verdade? Engana-se. A gente pode acabar confundindo a fala com a escrita. Às vezes é até aceitável um errinho ou outro na hora de falar, porque a gente tem outros recursos além da fala que auxiliam o processo de compreensão entre os interlocutores. Mas é muito diferente isso tudo quando a gente está falando de escrita. Por isso a norma ortográfica é tão importante, para que não haja ruídos no processo comunicativo, para que não haja uma confusão na produção textual, é importante sim que a gente saiba quais são as normas, as regras ortográficas. Porque eu tenho que saber quando escrever concerto com S e concerto com C. Qual é a diferença? Um é para música e outro é para concerto de algum objeto, né? Então a gente precisa sim saber os pormenores, mas hoje eu vou focar na sintaxe de regência nominal e verbal e sintaxe de concordância nominal e verbal. Vou fazer uma introdução para explicar para vocês o que seria isso. Então vamos lá. A sintaxe, já que eu falei, o que seria? A sintaxe é a área da gramática que se ocupa do estudo da disposição das palavras nas frases ou das frases quando inseridas em um discurso, em um contexto. Disse que um texto está sintaticamente correto quando as frases estabelecem uma relação lógica entre si. Não só as frases, mas as palavras também. As palavras contidas na frase, elas precisam ter lógica. A posição delas vai influenciar, sim. Eu não vou colocar o artigo depois do substantivo, né? Eu vou causar uma confusão se eu colocar o adjetivo após o verbo. Mas ainda se eu colocar o substantivo, depois o adjetivo e por aí vai. A gente precisa realmente entender que para que tudo tenha sentido, existem normas. E essas normas, da posição das palavras, da relação entre as palavras na frase, das frases dentro do discurso, esse estudo das relações para que haja lógica, essa área da gramática é o que a gente chama de sintaxe. Ou seja, os elementos de uma oração, eles estão dispostos de maneira em que nos permite compreender o conteúdo de determinada mensagem. Quando a gente embaralha, assim, não tem a preocupação de colocar realmente na sequência direta, vocês vão ver como isso causa uma confusãozinha na nossa mente. Para a gente exemplificar um pouco isso, olha o slide que eu preparei para vocês. A finalidade da comunicação é produzir discursos inteligíveis, cujo significado seja acessível e compreensível. Observa, olha esse primeiro exemplo aí, esse período composto que eu trouxe para vocês. Ontem choveu bastante, as ruas ficaram alagadas e o trânsito ficou congestionado em vários pontos da cidade. Olha agora esse segundo exemplo, utilizando as mesmas palavras. Bastante choveu ontem, alagados ficaram ruas, congestionado ficou o trânsito e a cidade dá em pontos vários. Entenderam alguma coisa? Acredito que não.
A gente pode ver como é importante a gente seguir as normas ortográficas. A gente não é apenas saber como escrever corretamente a palavra, mas onde inseri-la. Qual é a função do adjetivo? Qual é a função do advérbio? Qual é a função do pronome? Saber que a gente não pode iniciar uma frase com os pronomes oblíquos átonos. É saber que colocar, por exemplo, o advérbio antes do substantivo e do próprio verbo vai causar uma confusão gigantesca, como nesse segundo exemplo que eu acabei de ler para vocês. A gente precisa saber realmente qual é a função de cada palavra, quando, onde utilizá-las. Volta para o slide que eu estava falando para vocês, ó. Ambas essas orações que eu citei para vocês anteriormente, elas são compostas pelas mesmas palavras, como eu tinha dito, mas uma delas ficou totalmente privada de inteligibilidade, né? No caso, a segunda, porque os seus elementos não foram sintaticamente bem dispostos, tornando agramatical. Por isso a importância da sintaxe, que é um instrumento indispensável para a correta combinação das palavras nas orações. Então, se a gente tem essa preocupação de saber qual é a função de cada palavra e onde colocá-la, pode ficar tranquilo que seu texto vai sim ficar inteligível. Agora, sair colocando, misturando, sem ter a preocupação de realmente saber o que é um advérbio, onde colocar, aí complica muito a nossa relação, né? Mas o que a gente vai se deter hoje é com relação à sintaxe de concordância e de regência. Falando nisso, a gente precisa antes entender, né, o que é a sintaxe de concordância, concordância verbal e concordância nominal. Então, eu vou explicar para vocês. A sintaxe de concordância, ela vai estudar a relação gramatical estabelecida entre dois termos, duas palavras. Ela pode ser verbal ou nominal, ou seja, é quando a gente vai estar concordando ali, quando no caso do verbal, né? A gente vai concordar o sujeito com o verbo, por exemplo. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Se liguem aqui nesse slide que eu produzi. Concordância verbal. Os alunos ficaram entusiasmados com o passeio no museu. Essa é a nossa primeira frase, mas olha a segunda. Os alunos ficou entusiasmados com o passeio no museu. Quando a gente lê, já sente que tem alguma coisa de estranha com essa segunda frase, né? E o que seria? A concordância verbal que não ocorreu. O sujeito dessa oração, o sujeito desse período vai ser os alunos. Tá no plural, né? Eu posso substituir os alunos pelo pronome pessoal eles. Se a gente for aí conjugar o verbo ficar, eu fico, tu ficas e eles ficam. Aí agora vamos embora, né? Vamos mudar aí o tempo, não estou mais no presente. Vou para o passado. Eles ficaram, os alunos ficaram e não os alunos ficou. A gente precisa entender que o verbo vai estar concordando sempre com o sujeito da oração. E se o sujeito da oração está no plural, a gente vai ter que colocar, vai ter que conjugar o verbo também no plural. Aí só falta saber se é primeira, segunda, terceira pessoa, né? A primeira opção é aquela, no caso das orações, é aquela que estabelece a correta combinação, né, entre o verbo e o sujeito. Se o sujeito, no caso alunos, ele pode ser substituído, como eu disse, pelo pronome eles, que está no plural, o verbo da oração deverá ser flexionado na terceira pessoa do plural. Eles ficaram e não eles ficou. Ah, professora, mas nós fala diferente. Falava antes dessa aula de norma ortográfica. A partir de agora a gente vai começar a empregar não apenas na escrita, mas também na oralidade, essas normas tão importantes para a compreensão das ideias que estamos transmitindo. Lembrando que mesmo tendo outros recursos além das palavras para transmitir a ideia na oralidade, a gente também compromete sim as nossas falas se não seguirmos algumas regrinhas básicas da ortografia, né? Então vamos lá.
Já sabemos o que é concordância verbal. Eu tenho que estar preocupada, né, em concordar o sujeito da oração com o verbo. Agora eu quero falar um pouco sobre concordância nominal. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês no slide que eu preparei. Os alunos, ou melhor, os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Ficou confuso, não foi? Mas olha o segundo. Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Observa aí que a gente não vai ter apenas a preocupação agora com a concordância do verbo e do sujeito, mas outras palavras também precisam concordar entre si. Observaram isso? A gente tem aí no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, toda uma confusão de sentido, né? Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Eu vou ter aí o artigo no plural, o substantivo alunos no singular. Eu vou ter aí o adjetivo indisciplinado no singular, concordando com aluno, discordando de artigo. O verbo discordando de tudo no plural. E depois o suspenso também, que não está concordando com nada. Olha a preocupação que isso causa. Aí a gente vai perguntar, peraí, quantos foram suspensos? Apenas um aluno ou mais de um aluno? Por isso que eu digo a vocês, é muito importante que a gente tenha essa preocupação não apenas na escrita, mas na fala também, na oralidade. O segundo exemplo, ele obedece, como eu mostrei para vocês, às regras da concordância nominal, porque nele o substantivo alunos vai estar concordando com os seus determinantes, que podem ser o artigo, o numeral, o pronome ou o adjetivo. E a concordância nominal é, portanto, a combinação entre os nomes de uma oração. Ou seja, concordância nominal é a relação do substantivo e os seus determinantes. Quais são os determinantes do substantivo? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Eles precisam estar concordando entre si. Na concordância verbal, a relação vai ser de concordância entre o sujeito e o verbo, concordância nominal entre o substantivo e os seus determinantes, tá? Vamos agora para falar um pouquinho sobre sintaxe de regência. Vocês sabem o que é a sintaxe de regência? Vamos para o slide? A sintaxe de regência ocupa-se do estudo dos tipos de ligação existentes entre um verbo, no caso a regência verbal, né? Ou o nome e os seus complementos, no caso da regência nominal. Dessa maneira, haverá os termos regentes, aqueles que precisam de um complemento, e os termos regidos, aqueles que complementam os sentidos dos termos regentes. Então, vamos lá. Na concordância, é a relação, né, de concordar em número, em gênero, o verbo com o verbo com o sujeito, no caso da concordância verbal. Concordância nominal, a gente vai ter o substantivo concordando com os seus determinantes. Já com relação à regência, é essa relação de dependência de sentido, né? São algumas palavras que precisam de um complemento para ter sentido. E a gente vai estudar na sintaxe de regência essa relação entre a palavra que precisa de um complemento, que é, no caso, os termos que serão regidos, né? E esses complementos que serão os termos regentes, tá? Para a gente ficar com a ideia mais fixa na mente, eu trouxe para vocês aqui alguns slides com alguns exemplos. Observe esse slide falando um pouco sobre a regência verbal. A regência verbal, ela ocupa-se do estudo da relação estabelecida entre o verbo e os termos que o complementam ou o caracterizam, né? Estudá-las nos permite aprimorar nossa capacidade expressiva, pois a partir da análise de uma preposição
Um mesmo verbo pode assumir diferentes significados. O que eu quero dizer com isso? Um verbo intransitivo, a gente sabe que ele não vai precisar de complemento, mas um verbo transitivo, ele precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. E se entre o verbo e o seu complemento eu modifico a preposição existente ali, todo o sentido do meu enunciado vai ser modificado. Vamos ver o exemplo? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Os parlamentares implicaram-se em escândalos por causa do desvio de verbas públicas. Olha a segunda. Os alunos implicaram com o novo coordenador. O verbo é o mesmo nas duas frases, só que o primeiro a gente vai ter em e o segundo a gente vai ter com. O primeiro, o verbo implicar, ele vai desenvolver o sentido de envolver-se. Já no segundo caso, o implicar vai trazer a ideia de ter implicância, de ter aversão a algo ou a alguém. Viram como a mudança da preposição transforma todo o sentido do enunciado? A gente tem a polissemia da palavra, a gente tem os vários significados que uma mesma palavra pode desenvolver. E quando a gente estuda a regência verbal, a gente está fazendo o estudo da relação entre a palavra e os seus regentes. Ou seja, a gente está fazendo o estudo da palavra que necessita de um complemento e esses complementos se relacionando com essa palavra. No caso aqui, a gente está fazendo um estudo da sintaxe de regência verbal, mas também tem a regência nominal. Vamos embora para o slide? Observa. A regência nominal estuda a relação existente entre um nome, no caso pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e os termos por ele regidos. É a partir da análise da preposição que essa relação será construída. Observe esses exemplos. A nova tarifa é acessível a todos os cidadãos. Segundo, os atentados contra a embaixada deixaram vários feridos. Eles preferiram ficar longe de todos. Nesse caso, gente, a gente vai estar vendo aí a relação de complemento de significado, mas não agora dos verbos, mas de palavras. As palavras acessível, atentado e longe. Quando a gente fala acessível, mas acessível a quê? Olha o azinho aí, ó. Acessível a todos. A gente precisa de um complemento para que essa palavra tenha sentido. A mesma coisa de os atentados, né? Atentados contra quem? Quando a gente fala de atentado, a gente já se remete à ideia. Foi contra alguém ou algum lugar. Quem? Contra a embaixada e deixou vários feridos. Viram como a palavra necessita de um complemento? No último caso é longe. Longe de quê? Ou longe de onde, né? Nesse caso, de, aí vai trazer esse complemento de sentido para a gente. Quem está longe de alguma coisa, né? Ou de alguém. Na regência nominal, é interessante observar que alguns nomes apresentam o mesmo regime dos verbos de que derivam. Se você conhece o regime do verbo, conhecerá também o regime dos nomes cognatos, ou seja, dos nomes que têm a mesma raiz ou origem etimológica. Olha o exemplo que eu coloquei aqui no slide. As crianças devem obedecer às regras. Quem obedece, obedece a, né? Olha agora a palavra que tem origem nesse verbo obedecer. A palavra obediente. Eles foram obedientes às regras. Mais uma vez, né? Quando é o verbo, quem obedece, obedece a algo ou a alguém. A mesma coisa acontece com quem é obediente a algo ou a alguém. Podem ver que no caso das palavras aí dos nomes,
eles vão realmente concordar com os verbos de quem derivam. Ficou claro? Ficou fácil de entender essa parte de sintaxe, de concordância e de regência? Na regência nominal é interessante observar esses nomezinhos, tá? É bom que vocês tenham bastante essa ideia de que em alguns casos a gente tem nomes que derivam de verbos e essas regrinhas que se aplicam aos verbos também se aplicam aos nomes. Para finalizar nossa aula, eu pergunto a vocês, por que é tão importante a gente estudar a sintaxe de concordância e de regência? Para que na hora da comunicação, a gente realmente consiga transmitir a ideia de uma forma clara e fazendo jus àquilo que a gente está pensando. Porque as pessoas com quem conversamos ou quem lê os nossos textos, elas não estão dentro da nossa cabeça. Então é importante que vocês se preocupem sim com as normas ortográficas, principalmente essa parte da sintaxe de concordância nominal e verbal e de regência nominal e verbal. Lembrando que essa é uma aula introdutória e ainda vai ter a continuidade dela. Então se liguem, estudem e não deixem de praticar. Produzam, escrevam, leiam, se comuniquem, que vocês sabem muito bem fazer isso, né? Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!